Bem, vamos nos organizando aqui para a gente começar nossa live. Vamos começar a fazer aqui o espalha, né? Vamos espalhar aqui antes de dar as boas-vindas a todos e todas. Vamos começar aqui a chamar o povo. Nada que a gente nem consegue chamar todo mundo, né, gente? Porque se a gente for clicar em tudo aqui, aí não consegue parar. Bom, vamos lá. Antes da gente começar, vamos fixar aqui o nosso... Olha aí, povo entrando. Bom dia, minha gente. Eu ainda não fiz a saudação não, viu? Mas vamos fazer. Vamos só colocar aqui fixado no primeiro comentário sugerir para quem vem chegando, né? Então, já vou botando aí o nosso link do Apoia-se. Deixa eu tentar... Alguém sabe como é que eu fixo aqui no Instagram, hein? Enfim, não sei. Eu vou colocar aqui no YouTube, porque a gente também está no YouTube. Queria pedir para você, de antemão, já começar a divulgar essa nossa live, a nossa quinta live dominical. Vai chegar um momento que eu vou perder as contas, viu? Mas, enquanto isso, eu ainda lembro que hoje é a quinta live do nosso encontro dominical. Para quem não sabe, nós estamos com uma campanha no Apoia-se, que é uma plataforma virtual de financiamento colaborativo, coletivo, e você muito nos ajuda, muito nos abençoa. Bom dia, parentes, Israel Sassá, que maravilha. Mando sim, parente, mando sim. Que coisa boa ter você aqui, meu irmão. Tava pensando em você essa semana, cara. Tava em contato com o Pajé Engorá, e aí lembrei muito de você. Não falando sobre você com ele, mas pensando em você. Espero que você esteja bem, parente. E é um prazer enorme ter você aqui. Muito bom, muito bom. Eu mando sim no WhatsApp depois para você. E aí, finalmente, vamos começar, né? Quem tá aí no Instagram, se quiser compartilhar essa live, ou se quiser pegar lá o link do nosso canal do YouTube, também compartilha essa nossa live dominical. A gente faz ela nos dois canais, né? Então eu vou olhar para cima, olhar para baixo, olhar para cima, olhar para baixo. Vou tentar olhar no meio aqui, que é para poder manter a visão equilibrada do foco aqui da imagem, né? Então estamos ao vivo no Instagram e também no YouTube. Espero que no YouTube estejamos bem também. Se alguém puder dar uma olhada aí no YouTube, se o áudio tá legal, por favor me avisa aqui no chat do YouTube, ou quem puder também pelo Instagram, me fala como é que tá o áudio para vocês aí, se tá tudo bem, e a gente vai começando, tá? Hoje a gente não tá numa imagem bela como estávamos nas duas últimas semanas, né? Porque estávamos em uma semana no meio da Mata Atlântica, em Aldeia, e na outra semana estávamos no litoral, em Itamaracá, né? Não é heresia, que massa que vocês estão aqui, gente. A gente tem compromisso para esse ano, né não? Bom demais receber vocês aqui. Eu tô acabando de ver que eu não botei nenhum colar meu, né, gente? Vamos botar aqui.
Em homenagem ao meu irmão Sassá Tupinambá, que chegou por aí, meu parente. Vou colocar aqui o meu colar chucuru do Ororubá. E aí também é importante fazer jabá dos artistas, né? Que a gente acompanha, que a gente gosta. Esse colar aqui é um colar chucuru, feito pelo meu parente Giovanni Chucuru. Muito, muito bom. Eu e alguns outros irmãos, alguns parentes usamos esse colar e é muito importante para nossa caminhada. Dedé, muito bom. Auê, parente, auê. Dedé, que massa que você está aí, seja muito bem-vindo. Então vamos começar essa nossa conversa de hoje, começar a nossa live dominical. Hoje tem um bando de coisa para fazer, inclusive para nós na criação, né? A gente deve se encontrar daqui a pouco por aqui. Aninha Beth, outra artista plástica maravilhosa, chegando aqui em nosso meio. Gratidão, Aninha, por você estar aqui, irmã, amiga, querida. Então, minha gente, quem puder ouvir aí os áudios, me dar retorno, me dizer como é que tá. Eu tô aqui numa luta danada com equipamento, porque nenhum fone funcionou hoje. Nenhum. No computador não funcionou nenhum. Então eu tô aqui ao vivo e com áudio aberto. Beleza? Mas vamos começar, então. Oficialmente, saudações a todas e a todos desse nosso ecossistema. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Ecoteologia Decolonial. Eu até pensei em fazer uma saudação diferente para o canal, uma saudação diferente para o Instagram, não sei o que e tal. Mas eu acho que essa nos ajuda a juntar tudo numa coisa só e a gente se encontrar nesse lugar, tá bom? Hoje a gente está aqui em Tegipió, nossa casa, né? Eu queria muito que vocês vissem o que eu tenho aqui na minha janela, ao meu lado esquerdo, um pedacinho de Mata Atlântica lindo, mas não dá para virar a câmera para lá, porque se virar vai ficar muita luz e ninguém vai me ver direito. Beleza? A Aninha está dizendo aqui que está tudo bem por lá no sinal do áudio, beleza. Quem puder me dizer também no YouTube, eu agradeço muito se vocês me falarem como tá o áudio no YouTube. No YouTube, o primeiro comentário dessa live é o nosso Apoia-se, a plataforma. E eu queria começar, antes de entrar no nosso texto de hoje, eu queria começar falando sobre isso, né? Também coloquei aí no chat do Instagram o link da nossa campanha no Apoia-se, para quem puder e quiser nos ajudar nessa caminhada. Evandro Alves, seja muito bem-vindo, meu irmão. O que é o Apoia-se, né? O Apoia-se é uma plataforma virtual em que você pode fazer aportes financeiros para apoiar alguma ou alguns projetos, né? O projeto que a gente lançou lá é o projeto do canal Ecoteologia Decolonial, que é esse espaço de aprendizado, de construção de conteúdo, de construção de conhecimento que a gente vem mantendo aí desde 2019 nesse formato. É um canal mais antigo, mas a gente reformulou ele e trouxe ele para conversar sobre a ecoteologia decolonial, que é esse nosso campo de estudos. Então, essa plataforma é uma plataforma que dá um trabalho danado para a gente manter, eu estou falando do canal, né? E a gente precisa de gente para fazer isso. E aí, para que a gente possa contratar essas pessoas, para que a gente possa remunerá-las de forma organizada, sermos fiéis, né? Sermos justos com o trabalho de cada um, a gente pede que quem acompanha esse canal, quem gosta do que a gente produz aqui, nos ajude através da plataforma Apoia-se, que é esse link que eu coloquei aí, é o link que também está no primeiro comentário da nossa live no YouTube. E aí você vai lá, escolhe uma forma de colaborar, você pode colaborar a partir de R$5, né? Ou se você quiser colaborar com um valor menor, manda um direct para mim, eu mando uma mensagem pelo WhatsApp, quem já tem meu WhatsApp, uma mensagem pelo YouTube, para que a gente encontre o meio mais adequado para você colaborar com o nosso canal. Então a intenção é essa, é a gente ter uma estrutura para que a gente possa cuidar de gente, porque diante do panorama que se construiu no Brasil nos últimos anos, a gente tem muita gente boa desempregada, e essa é uma forma da gente conseguir
ajudar as pessoas que estão aí com necessidades de emprego. Beleza? Então, o Apoia-se está lá, apoia.se/ecoteologia decolonial. Você vai encontrar a nossa plataforma, lá tem alguns presentinhos para você, tem algumas formas através das quais você vai se relacionar com a gente no canal, né? Você vai poder ajudar a gente a construir as pautas, sugerir assuntos e participar de conteúdos e tudo isso, mais um monte de coisa que está lá. Então, por favor, se você puder, chega lá que a gente vai construir isso junto. Vamos para o nosso assunto de hoje? Pois é, a live dominical ela tem a intenção de ser uma live rápida, porém com um conteúdo mais aprofundado. A gente busca ser um espaço mais pastoral aos domingos de manhã, né? Para quem é mais antigo aí dentro do cristianismo, dentro do evangelho, lembra das escolas dominicais, que até hoje existem em várias igrejas. E para mim, por exemplo, é um lugar onde eu aprendi muita coisa. Eu ouvi muita besteira também, mas eu aprendi muita coisa e acho que a gente pode fazer com que essas coisas boas reverberem. Então a ideia da nossa live aos domingos de manhã, aos domingos de manhã é fazer uma reflexão um pouco mais pastoral, mas dentro sempre do conteúdo da ecoteologia decolonial. O tema que a gente vai trabalhar hoje, o assunto sobre o qual eu vou falar hoje, ele está dentro de alguns temas que eu já tenho comentado, já tenho falado, algumas pregações que eu já fiz sobre esse tema e abordavam essa mesma perspectiva que eu vou falar aqui. Então, o assunto da gente de hoje está no livro de Lucas. Eu até botei no tema da nossa live aí, cadê? Tá em algum canto, meu pai? Olha só, botei no tema da live do YouTube, mas não apareceu aqui. Enfim, mas é Lucas capítulo 10, que a gente vai ler ali do 27 até, aliás, do 29. Cadê Jesus? Vamos lá. Agora começa do 25, né? Vamos do 25 até o 37. Eu acho que eu botei no perfil aí, na estrutura da live, eu botei do 27. Mas a gente vai do 25 até o 37. Podia ser do 30, mas vamos contextualizar a parada, não? Lucas capítulo 10, do 25 ao 37, diz assim: Então se levantou um certo doutor da lei, que para colocar Jesus à prova, disse: Mestre, que devo fazer para ter a vida eterna? Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como lês? E ele respondeu: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Essa talvez seja a pergunta principal da nossa reflexão aqui. Quem é o meu próximo? E Jesus respondeu, que Jesus não era de dar a resposta reta, direta, dizer, é fulano. Não. Jesus, negão que era, utilizando ali da prática de seu povo, ele contava sempre uma história. Eu falei sobre isso na penúltima pregação lá na IBC. Jesus era um tipo de griot, como os africanos colocam, que são os contadores de histórias, né? E aí Jesus lhe respondeu: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de assaltantes, que o roubaram e depois de espancá-lo, foram embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote descia pelo mesmo caminho e, vendo-o, passou longe. De igual modo, também, um levita chegou àquele lugar e, quando o viu, passou longe. Mas um samaritano que ia de viagem aproximou-se e, vendo-o, encheu-se de compaixão e chegou perto dele, enfaixou suas feridas,
aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua própria montaria, levou-o para a hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 denários, que era a moeda corrente, né? Entregou-os ao hospedeiro e disse: cuida dele. Quando eu voltar, te pagarei tudo o que gastares a mais. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do que caiu na mão dos assaltantes? O doutor da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: vai e faz o mesmo. Então, gente, esse texto, eu vivo falando essas coisas, né? E não canso de repetir. Chegou aqui Adriana Ferino, que massa que você está aqui, minha irmã. É isso aí, meu irmão. Israel Sassá está dizendo aqui que gostava das conversas nas aulas dominicais e dos comes após. É a mesa da comunhão, né, meu amigo? A gente se encontra ao redor da mesa. Walter Clécius, meu amigo, quanto tempo que eu não lhe vejo. Nisa Kaiser, muito bom dia, minha irmã. Walter Clécius é um cabra entendido de tecnologia. Se ele tivesse escutado o que eu disse aqui antes sobre o fone que deu pau, ele já tinha uma solução. Muito bom, meu irmão, muito bom ter você aqui, muito bom, Nilza, também ter chegado aqui. Então, o que eu sempre digo, quando eu termino de ler um texto bíblico, é que sobre esse texto, nós teríamos muita coisa o que refletir, o que falar. Mas como a proposta dessa nossa live é ser curtinha e a gente ter uma reflexão rápida, mas não deixar de ser profunda, eu queria fazer uma provocação sobre ela em alguns pontos. E o primeiro ponto é a pergunta feita lá no começo, quando o doutor da lei vira para Jesus e pergunta: quem é o meu próximo? Quando a gente não pode deixar de lembrar de que nenhuma fala de Jesus ela está desprovida do interesse de acessar aquela pessoa que está na frente dele. Mas Quilinho, você é ecoteólogo, você fala da criação como um todo, por que você está falando da pessoa? Porque a criação, muito embora ela precise ser evangelizada, porque o evangelho é a boa notícia de que o reino de Deus ele chega, e esse reino não significa a igreja, mas esse reino significa justiça, paz e alegria. A natureza ela não precisa ser convertida, porque ela está em Deus e ela sabe bem quem é seu Criador. Então, o ser humano, mesmo sendo parte dessa criação, estando na criação que está em Deus, ele resolveu olhar e caminhar numa direção que o afasta de Deus. É o que a gente chama de pecado, por assim dizer. E aí, o pecado ele tem uma dimensão interessante que às vezes a gente não tem consciência clara de que cometeu pecado até que o perdão chegue e desmascare que o pecado aconteceu. Você está entendendo? E aí, quando esse homem vira para Jesus e pergunta quem é o meu próximo, Jesus começa a acessar o ser humano que está ali diante dele e buscar os espaços onde esse ser humano vai começar a alimentar fé. Daqui a pouco eu vou ler algumas mensagens que estão chegando aqui. Deixa eu só fechar esse raciocínio que eu chego aí. Então, quem é o meu próximo vai fazer com que Jesus provoque naquele ser humano quem está ao alcance para que o reino de Deus seja experimentado. Aqui, obviamente, a gente está falando de pessoas e eu quero, nesse momento, fazer uma ampliação na reflexão sobre esse texto para não somente pessoas e seres humanos, mas ampliar a reflexão desse texto para toda a criação.
Então, nesse momento, eu quero colocar a criação no lugar do homem que ia pelo caminho e foi alvejado por assaltantes. Ir pelo caminho significa continuar uma trajetória de vida, experimentando ocasiões, e de forma terrível aquele homem enfrentou uma ocasião que quase o destruiu. E a gente pode fazer essa reflexão para com a criação de Deus, que tinha o seu caminho trilhado pelo próprio Deus. Deus já sonhava com o caminho daquela criação, dessa criação, e no meio desse processo acontece a chegada dos usurpadores de suas posses, riquezas e de sua vida, que de tanto espancar aquele homem o deixaram quase morto. E a gente experimenta isso nesse momento de tanto explorar a criação de Deus. Nós estamos prestes a um colapso climático que deixa a natureza quase morta. E entendam que sem o ser humano a natureza segue plena e linda. Sem a natureza o ser humano não segue a não ser para a morte. Nesse sentido, a gente dá um próximo passo para pensar sobre essa reflexão em que a natureza está no lugar do homem que foi espancado e deixado quase morto. A natureza está num processo em que ela está sendo espancada, roubada e quase morta pelas ações humanas de degradação ambiental. E aí o outro ponto que eu gostaria de trazer aqui é o encontro com pessoas nesse caminho. O primeiro encontro foram com os salteadores. Em seguida, vão passando ali pelo mesmo caminho aqueles que são chamados para, no contexto bíblico, para o sagrado, para o relacionar-se, apontar a relação com Deus que se manifesta. E nesse sentido, passa o sacerdote, olha para o que está ali quase morto e passa longe. Outras traduções vão dizer passa a boa distância, ou seja, passa uma distância significativa. Outras vão trazer uma tradução que demonstra que aquele foi para um lugar diametralmente oposto, ou seja, foi para o caminho contrário, foi para o lado contrário de onde aquele ser que estava ali estrupiado se encontrava. Eu não quero fazer uma análise de valor sobre o que é que levou o sacerdote e o levita a se afastarem daquele homem e andarem na direção oposta ou do lado oposto. Via de regra, na sua religião, o sacerdote ele não poderia ter contato com mortos ou com sangue, né? E ele estava quase morto, espancado, ferido e tinha sangue. O sacerdote não podia tocar nele. O levita, de igual modo como servia no templo, não podia tocar nele. Mas há que pensarmos sobre esse lado oposto e esse não poder tocar nele, porque a gente está aqui diante de uma contação de história feita pelo Filho de Deus. Então, quem seriam os sacerdotes que não podem tocar no sangue diante do Filho de Deus, dizendo a respeito do amor que precisa ser expressado para aquele que está quase morto? Da mesma forma, a gente traz para a reflexão ecoteológica e pensa sobre a problemática causada na criação, levando-nos a um colapso climático que simboliza a quase morte, e os líderes religiosos cristãos, e aqui eu falo mais dos cristãos, que é o meu lugar, esses não querem mesmo. Eles se colocam caminhando do lado oposto da relação com o meio ambiente, porque julgam que ao se aproximar
das relações com o meio ambiente estarão não é vitimizando, mas estarão vulnerabilizando a sua fé e os costumes de sua religião. E aí a gente precisa pensar sobre o que é que está em jogo aqui, né? Não se contaminar com o sangue, no caso do sacerdote, não se envolver com as questões ambientais, parece mesmo não tocar nessas questões desconhecidas com medo de se contaminar ou contaminar os costumes do evangelho. Mas o evangelho não tem costumes. O que tem costumes é a religião. O evangelho não. A religião tem costumes, mas o evangelho não. Do contrário, Jesus não teria tocado em quem não deveria tocar, não teria curado quando não deveria curar, não teria conversado com quem não deveria conversar. Porque os costumes da religião para o Cristo estavam no segundo plano. E trazendo novamente para nós, pastores e líderes, que não nos envolvemos com as questões que danificam e violentam a criação de Deus, nos omitindo de profetizar com relação a isso, faz com que a gente se coloque ao lado do opressor. Faz com que a gente se coloque junto e corroborando com as ações de quem violenta. Então, pensar em atravessar para o lado oposto, pensar em não tocar no sangue, pensar em não tocar nas questões ambientais, é colocar-se do lado oposto de onde o reino de Deus precisa florescer. Nesse sentido, a primeira reflexão aqui é onde está você e onde estão as questões ambientais. Se você vê o problema das questões ambientais e não vai lá interferir, você não vai lá profetizar, você não vai lá ser sal, sendo bem evangeliquez aqui, não vai lá sem ser sal e vai para o lado oposto, você está fazendo como os sacerdotes e levitas ali frente àquele homem estrupiado e sangrando. Não tocaram no sangue para não se contaminar, mas perderam a oportunidade de fazer o que foram chamados para fazer, que é trazer vida. Então, quem é o meu próximo? É a primeira pergunta. É a grande pergunta, né? E aqui eu quero trazer que o próximo é a criação de Deus. Atravessar para o outro lado, andar no lado oposto, significa apoiar as estruturas exploradoras e destruidoras, e aí entenda-se diversas que se apoiam na base da religião para estruturar a exploração. Né? A gente tem algo muito interessante a comemorar, que é a suspensão da mineração na Serra do Curral. Mas aquilo não aconteceu, essa suspensão não aconteceu porque o governo é bonzinho ou porque entendeu que era ruim. Não, é porque existe e existiram e continuarão existindo pessoas que estão batalhando, lutando, sinalizando o reino de Deus, às vezes mesmo sem fazer parte de uma igreja evangélica cristã ou cristã evangélica. Mas estão ali buscando uma estrutura de justiça, paz e alegria, mesmo sem saber que isso é a base do evangelho. Então, quem é o meu próximo é todo e tudo que estiver vulnerabilizado pela destruição, e andar para o outro lado, me colocar no lado oposto, significa dizer que eu não me importo com aquilo que Deus ama. Seguindo aqui, eu quero trazer uma palavra que faz com que a gente pense sobre isso, que está no versículo 31, e ela se refere exatamente a esse termo de ir para o lado oposto, que é quando o texto fala que por acaso um sacerdote descia pelo mesmo caminho e vendo-o passou de largo. Essa palavra em grego seria o antiparekomai, ou parerkomai,
que é passar de largo e ir para o lado oposto, que é exatamente o que a gente refletiu aqui agora. Mas a outra coisa, e o outro ponto que eu queria abordar, está no versículo 33, que fala: mas o samaritano que ia em viagem aproximou-se e, vendo-o, encheu-se de compaixão. Tem duas palavras gregas nesse texto. A primeira é vendo-o. Vendo-o no original vai trabalhar a ideia de perceber por si só. O samaritano que passava ali, ele não ouviu falar que tinha alguém que estava sofrendo ali, alguém que tinha sido violentado. Não, ele viu dele mesmo. Essa é a tradução, ver de si mesmo. Mas o que eu quero trazer, a outra palavra que eu quero trazer é o splashzomai. Palavrinha estranha, né? Que é uma palavra do grego que traz um sentido um pouco mais profundo do que simplesmente compadeceu-se. Porque às vezes no português, a gente não faz ideia da profundidade que a palavra tem, mas ela, splanchzomai, fala de ser movido pelas entranhas. Ser movido por compaixão é ter as suas entranhas reviradas pela dor do outro. É ter as suas entranhas reviradas pela dor do outro. Ontem a gente assistiu Avatar 2. E eu publiquei, acho que hoje pela manhã, não, ontem mesmo, no Twitter, dizendo como eu saio impactado quando eu assisto aquele filme. Tanto o 1 quanto o 2. Porque na chegada dos seres humanos em Pandora, a chegada já foi destruição, incêndio, animais morrendo, à torta e à direita. E a atriz, né, que eu não consigo dizer que ela é coadjuvante, que é a esposa do ator principal, né? Ela, para mim, é tão principal quanto ele. Às vezes até mais, porque ela é mais aguerrida do que ele. Ela chora copiosamente, ela se sente rasgada, ela se sente destruída quando ela olha para aquele mundo do qual ela faz parte ser destruído porque chegou alguém para usurpar novamente aquela terra. Então a relação de entranhas reviradas é o sentimento daquela mulher quando ela olha e percebe que o mundo do qual ela faz parte, que literalmente ela está ligada, está sendo destruído. Então, quando a gente olha para esse texto no verso 33 e percebe que o samaritano ele teve compaixão por aquele homem lá, isso quer dizer que ele teve suas entranhas reviradas de um jeito tal que ele não conseguia se conter, senão ir lá e ser vida na vida daquele homem. Do mesmo jeito, a gente volta. Se quando você olha para o Rio Doce, morto pela mineração de Brumadinho, Mariana e aquilo tudo lá em Minas Gerais, e não sente nada. Se você olha para o Rio de Jequitinhonha aqui e não sente nada, aqui em Recife. Se você olha para informações que dizem que nos próximos 50 anos vai existir mais plástico do que peixe nos oceanos e não sente nada. Tá precisando, irmão. Tá precisando de uma conversãozinha aí. Porque esse evangelho que chegou até você dizendo que a criação ela vai ser destruída pelo fogo, ele é mentira. Isso não é o evangelho de Jesus. E aí o texto termina no versículo 37. Aliás, no versículo 36. Jesus vira para o doutor da lei e pergunta assim: qual desses três te parece ter sido o próximo do que caiu na mão dos assaltantes? Então quem é você? Quem sou eu? Dos três ali.
E aí o doutor da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus foi lá e disse: vá você e faça o mesmo. Vá você e faça o mesmo. A gente tem a oportunidade de decidir o que é que a gente quer da onda. Se a gente quer ir para o outro lado, e o outro lado aqui não quer dizer um lado em disputa não, minha gente. Quer dizer andar na contramão do sonho do Criador. Quer dizer ir para longe daquilo que ele sonhou. Ou, se você quer ir e ser o outro daquele homem, ser o outro da natureza, ser ontológico à natureza, ou seja, olhar para ela e dizer, como dizem os africanos, salvo a bona, e como diziam os habitantes de Pandora: eu vejo você. Eu vejo você. Vá lá você e faça o mesmo. Amém, minha gente? Então, vamos ler aqui. Tem algumas mensagens que chegaram. Sassá Tupinambá diz aqui, ó: aprendi a fazer pães nessa época. Ui, meu Deus. Cliquei num troço errado aqui, gente. Na comunhão, partia o pão e depois vinham frutas, verduras que as pessoas plantaram. O que sempre gostei era o fato de que muita gente nesses encontros não eram cristãos. Que massa. Pois é, a partilha da mesa de Jesus, ela não precisa que a gente seja cristão, né? Ela precisa que a gente partilhe. E aí Sassá continua aqui: Josias, esses dias veio uma mensagem para a gente. Devemos buscar o equilíbrio entre o egoísmo e altruísmo. Vamos conversar sobre isso. Se essa mensagem veio para a gente precisa buscar a aplicação dela, né? Isso só é possível com a participação política, exercício da fé, zelando da criação. Leitura de Lucas 10, do 26 ao 34. Amém, meu parente. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo, minha gente. Então, resta pra gente decidir se a gente vai atravessar para outro lado, para longe das demandas que nos são mostradas e precisam de nós, ou se a gente vai encarar e fazer como Jesus falou para o doutor da lei: vá lá e faça o mesmo. Ou seja, vá lá na criação que está sofrendo a quase morte, e ao invés de se afastar, de ir para outro caminho, tem as suas entranhas reviradas de compaixão e vá atar as feridas, vá pronunciar a profecia, denunciar o que está errado, para que a gente possa seguir sinalizando o reino de Deus. Eveline Veva, amém, querida, amém. Gratidão. Vamos para o nosso jabá de hoje. Antes disso, deixa eu falar uma coisa. Esse tema vai se estender um pouquinho. O próximo vídeo, na quarta-feira, deixa eu pegar minha fila aqui. No nosso canal no YouTube, a gente tem vídeos todas as quartas-feiras. Quarta-feira passada, não tivemos o que seria a live, na verdade, porque uma semana nós lançamos o vídeo, na outra semana a gente faz uma live. Núbia, bom dia, querida. Que bom que você chegou. Então, numa semana a gente faz um vídeo, na outra semana a gente faz a live. Aí nessa semana a live seria na quarta-feira, não rolou, fizemos na sexta. Fizemos uma live com Jéssica Dias falando sobre o Rio Limpo Cidade Saudável e o Fórum Popular do Rio Tipió. Nessa próxima quarta-feira a gente vai dar continuidade nesse assunto de hoje, onde a gente vai falar como é que a igreja tem passado longe das questões ambientais, né? Sendo o meio ambiente, sendo a natureza, sendo a criação, essa que está sofrendo violência. E aí, vídeo para quarta-feira, como a igreja passa a boa distância, passa longe, e como cumpre esse chamado de estar perto, mesmo tendo sido chamada, como é que a igreja tem passado longe ou passado perto, tem chegado junto.
Amém, Evandro. Gratidão, meu irmão. Então, a gente vai ter vídeo editado nessa semana para falarmos um pouco mais sobre esse assunto. Temos 2 livros aqui. Eu vou falar de um que já está comigo há algum tempo e é um texto que eu gosto demais e com certeza nesses próximos meses eu vou voltar a visitá-lo, vou revisitá-lo, que é Cristãos rumo ao século XXI, que esse foi escrito no século XX, por isso está nessa temática. Nova Caminhada de Libertação, é um livro do padre José Comblan, fantástico. Tá pensando que eu só vou fazer jabá de livro novo? Não, não. Fazer jabá de livro bom. Então aqui, Padre José Comblan, Cristãos rumo ao século XXI. Esse livro é uma trilha maravilhosa para a reflexão teológica e o nosso lugar enquanto teólogos e teólogas. Certo? Tem alguns livros que vocês estão vendo ou não aqui atrás de mim, então tem algumas coisas para a gente conversar. Então, o livro de hoje, Cristãos rumo ao século XXI, do padre José Comblan, é uma infinidade. Taurina 03, que bom que você chegou, minha querida, valeu demais. É um livro muito importante para quem deseja se aprofundar na reflexão teológica. Beleza, minha gente? Então, por hoje é isso. Quero agradecer demais a presença de vocês, tanto no Instagram quanto no YouTube. Pedir que vocês curtam o nosso canal lá no YouTube, compartilhem essa e outras lives, os outros vídeos que a gente tem lá. Dê o seu joinha, se inscreva, marque o sininho, faça tudo, aquele ritual todinho que a gente tem no Instagram, no YouTube, para que esse canal possa chegar até mais pessoas. E se você está aí no Instagram e já me segue, eu agradeço demais, demais. Se você já segue o nosso canal, muito obrigado. Não esqueçam de, se puderem, nos ajudar no Apoia-se para que a gente possa ampliar as possibilidades de acesso a esse conteúdo que a gente vem construindo aqui no canal Ecoteologia Decolonial. Gratidão, Sassá, meu irmão, grande abraço, gratidão a todas e a todos que estiveram aqui, amigos, irmãos, parentes, pessoas que nos acompanham, agradeço demais. E aí a gente finaliza esse nosso encontro. Valeu, maninha, amém, Deus te bendiga. A gente finaliza esse nosso encontro, como sempre, no nosso canal. Que a brisa de Ruá chegue até você com o vento que ela é e faz as flores perfumarem e os passarinhos voarem. Que Deus te bendiga. Valeu, minha gente. Tchau, tchau, hein?